Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atualizar as notícias do Timão porque tem jogo importante contra o Fortaleza e com dois retornos importantes, hein, de titulares do time. O Moscardo tá garantido, tem o terceiro uniforme que foi vazado, eu quero saber a sua opinião. E o Pedro, hein? Cadê o Pedro? O sumiço de Pedro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora lá atualizar as notícias do Corinthians, que entra em campo na quinta-feira contra o Fortaleza, no estádio do Castelão, 7 da noite. Jogo fundamental para o Corinthians continuar escalando a tabela, né? Sair da posição desconfortável onde se encontra, né? O Corinthians está ainda próximo da zona do rebaixamento, é verdade que os resultados da última rodada deram uma favorecida, né? Mas ainda assim, o Corinthians 13º colocado e 5 pontos da zona, né? 5 pontos do Santos, que é o primeiro colocado. Depois de um empate contra o Palmeiras em 0-0, jogando em casa, mas um jogo muito ruim, né? Aqui a gente já falou sobre isso, em que o Maicon recebeu a expulsão depois da entrada muito dura, né? Que ele cometeu em cima do garoto Endrick no final do jogo, e com isso tá suspenso para o jogo. A boa notícia é que o Gabriel Moscardo, ele voltou da seleção olímpica, jogador de 17 anos, que está aí, né, com assédio do futebol europeu, pode ir para o Chelsea, pode ir para o Barcelona, mas tem que ficar aqui até completar 18 anos. Como o segundo jogo contra Marrocos foi cancelado, os jogadores já retornaram, e isso não envolve apenas o Moscardo, né, jogadores que estavam defendendo a seleção olímpica, mas também puderam reforçar suas equipes pelo Brasil. Moscardo não diferente, já retornou, já está trabalhando com o grupo e, portanto, será titular. Ele já não seria, digamos assim, esperado, né? Porque provavelmente a seleção, provavelmente não, entraria em campo nessa terça-feira, então seria muito difícil, né, dele jogar na quinta-feira. Como ele já trabalhou, inclusive, no CT Joaquim Grava, deve estar tudo certo com o Moscardo. A delegação viaja na quarta-feira para Fortaleza para encarar a equipe local. E tem dois retornos também de jogadores titulares, dá pra gente colocar assim, que não estavam podendo atuar. O caso do lateral direito Fagner, acho até que por uma questão técnica muitas vezes ele ficou de fora, pro Bruno Mendes, que tá com a seleção uruguaia, então ele é um jogador que dificilmente vai ser utilizado, né? Exatamente por conta dessa data FIFA que beneficia em determinado momento, só que com jogos marcados 1 ou 2 dias depois, não dá tempo do cara voltar. O cara muitas vezes atuou 90 minutos na véspera ou na antevéspera e não tem como jogar, como entrar em campo. Então essa data FIFA, né, resolve até uma parte do problema. Porque antigamente o seguinte, né, no final de semana teria jogo do Brasileiro. A questão é essa, só para durante os jogos, só que aí você tem jogo aqui no Brasil no dia seguinte. Não adianta muita coisa. O Bruno Mendes, por exemplo, com a seleção uruguaia. Bom, e aí você tem o retorno do Fagner, que estava com dores na panturrilha, que não faz uma temporada muito boa, mas é um titular da equipe, dá pra gente colocar dessa forma. E Renato Augusto, que inexplicavelmente não jogou no derby, né, não foi nem relacionado, que estava se queixando de dores musculares e que a gente ainda entende que pelos últimos jogos não está na sua plenitude, não está 100%. Vamos ver como é que ele se comporta agora, tendência até que seja titular nesse jogo contra o Fortaleza, porque o Corinthians depende muito do talento do Renato Augusto. Aliás, individualidades tem sido uma tendência, uma frequência nesse Corinthians do Luxemburgo, que se desarrumou taticamente, se é que alguma vez esteve arrumado, e depende muito da sua individualidade. Fora com o Roger Guedes até ele estar aqui, e depois disso, em lampejos do próprio Renato Augusto, do Matias Rojas, do garoto Wesley, raros momentos do Yuri Alberto, porque ele também não vive uma fase muito boa, e só. A gente não tem tido, né, uma grande consistência de equipe. Por isso que o Renato Augusto é um cara muito importante e vai ser agora nessa reta final para o Corinthians sair dessa situação e depois, claro, na Copa Sul-Americana, na semifinal. Vamos lá, vamos falar de outras situações, como por exemplo, o terceiro uniforme, que vazou aí na internet com as suas imagens, um uniforme amarelo. Eu vi que muita gente não gostou. Bom, é uma alusão à democracia corintiana, bicampeã paulista nos anos de 82, 83, sob o comando de Sócrates, Casagrande, Walter Casagrande, jogadores que inclusive se envolveram politicamente no processo do Brasil naquele momento da redemocratização, porque o Brasil vinha num período de ditadura militar e
e muita gente bradava pelas diretas já, para que o povo pudesse ter a possibilidade de escolha, né? E os jogadores do Corinthians, pela democracia corintiana, se envolveram politicamente, se engajaram muito nessa causa, né? Inclusive subindo em palanque, em comícios e tudo mais, utilizando, né? Teve um comício histórico no Vale do Anhangabaú, que foi o palco, inclusive, do lançamento dessa camisa, pelo menos das fotos, né, que foram tiradas, que o Casagrande e o Sócrates estão lá com a camisa amarela. É uma alusão a esse período que completa 40 anos, em que esses jogadores, de certa forma, né, foram também responsáveis pelo Brasil passar por esse processo todo e ter a sua democracia fortalecida a partir de 1985. Na verdade, a eleição só em 89 com o Tancredo Neves. Que nem acabou assumindo, porque acabou falecendo e depois o José Sarney acabou assumindo a presidência da República. Enfim, só um contexto histórico aqui do porquê essa camisa amarela. É para representar um período, né, das cores do Brasil, e vocês não imaginam, né, que o Corinthians iria fazer alguma alusão ao verde, né? Então é ao amarelo, inclusive pela cor que os jogadores do Corinthians subiram no palanque em determinado momento. Então, por isso, é um terceiro uniforme, é um uniforme que sempre gera polêmica, gera discussão, né? Teve aquele recente, né, com os escritos, né, em japonês, teve a do Ayrton Senna, que é maravilhosa, teve a roxa, né, que eu acho que vendeu bem também. Enfim, é sempre um uniforme mais questionável, né, um terceiro uniforme, mas eu achei bonito, achei bacana. Alguns jogadores ali posaram, o Yuri Alberto, o Cássio, o Renato Augusto, acho que estou esquecendo de alguém, o Zé Maria representou, né, a democracia corintiana naquela época, estava lá presente também, as meninas do Corinthians, as bravas do Timão, a Luana, a Gabi Zanotti. Enfim, jogadoras importantes também estiveram presentes ali e com isso, esse é o terceiro uniforme, quero ouvir a opinião de vocês. Para a gente fechar esse vídeo, eu queria falar sobre o Pedro, porque tem mais de 2 meses que ele não entra em campo. Foi no dia 11 de julho, a última vez que o Pedro, garoto Pedro de 17 anos, já vendido, tá? Já vendido seus 50% pelo menos, o Corinthians ainda detém uma mais-valia, né, com a negociação do Pedro, mas o Pedro já foi negociado para o Zenit da Rússia. O Zenit da Rússia, né, que levou vários jogadores do Corinthians do ano passado para cá. A negociação com o Yuri Alberto a gente entende, porque o Corinthians não tinha dinheiro para bancar o Yuri, então teve que ceder jogadores, mas o Pedro não tem nada a ver com isso. O Pedro simplesmente foi uma joia em que o Zenit observou e o Corinthians vendeu, antes mesmo dele completar 18 anos. O curioso é que logo que o Luxemburgo chega, o Pedro é um jogador muito acionado. Inclusive o Pedro vai para... na verdade, o Corinthians pede a desconvocação dele da seleção que ia disputar o Mundial Sub-20. O Biro acaba indo e o Luxemburgo até fala assim, pô, se eu soubesse, se eu tivesse chegado antes aqui, eu também teria pedido a desconvocação do Biro, porque o Biro é muito um jogador que eu preciso e tudo mais. Ele tinha jogado um jogo, acho que contra o Fortaleza, se eu não me engano, no primeiro turno. E aí o Biro acaba indo para a seleção e tudo mais, e o Pedro, que tinha ido muito bem no Sul-Americano, o Corinthians pede a desconvocação dele para o Mundial. E aí, grande cartaz, né? O Corinthians pediu para ficar com o Pedro, ele começa a utilizar mais o Pedro. O Cássio dá uma entrevista e dá uma declaração que foi a maior joia que ele viu surgir no clube em todo esse período que ele está aqui, o Cássio. E se tem uma voz que a gente precisa ouvir, é a do Cássio, né? Ainda mais todo esse tempo, né? O cara mais longevo desse elenco, e ele dizer que foi o jogador mais talentoso que ele viu surgir na base desde que ele está no Corinthians, e de repente, quando ele é negociado, ele não entra mais no time do Corinthians. E aí eu fico me perguntando, porque ninguém vem a público esclarecer esse tipo de coisa, muito menos o Luxemburgo, que não responde mais nada com nada nas entrevistas. É porque ele está vendido? Só que assim, ele só vai no final do ano. Você não vai mais utilizar o jogador? Pô, então manda o cara agora já para se ambientar na Rússia, para, sei lá, escolher onde morar, conhecer o local, tirar férias, não sei. Mas qual o sentido, cara? Porque o Duílio chegou a dizer que quando ele foi negociado, não, mas o Pedro ainda vai ficar por aqui, nós negociamos o Pedro, mas o Pedro ainda vai ficar por aqui nos ajudando e tudo mais, e nunca mais ele foi utilizado. Eu nem estou dizendo aqui que o Pedro seria uma solução, mas, pô, ele teve até algumas lesões, né, mais de desgaste musculares e tudo mais, coisa leve, que em seguida ele voltou a ficar à disposição e nunca mais sequer foi relacionado em alguns jogos. É por conta dessa neura que o Luxemburgo tem de não relacionar jogador vendido. O caso do Duqueiroz foi assim.
do Balbuena, que já se sabia que não ia ficar, ele simplesmente liberou os caras. É por causa disso? Porque não faz nenhum sentido, né? Era mais fácil ter liberado o Pedro na metade do ano, vendido o Pedro e já entregado. Porque se você ficar com o jogador aqui sem que ele possa ser utilizado, eu não vejo muito sentido nessa situação. Enfim, mais de 2 meses em que Pedro, vendido ao Zenit e tendo só até o final do ano, para muitos o jogador mais talentoso que surgiu na base do Corinthians nos últimos anos, inclusive para o goleiro Cássio, simplesmente não joga mais. O que vocês acham disso tudo aí que eu falei nesse vídeo? Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!